Boa noite, turma. Tudo bem com vocês? Aula de Direito Processual do Trabalho, 29 de março de 2021. Tema da aula de hoje, dissídio individual, petição inicial trabalhista. Como é que vocês estão? Passaram o final de semana bem? Gente, vou deixar aqui já disponível para vocês o material da aula a ser trabalhado hoje e peço a todos que quem tiver qualquer tipo de dúvida, entre em contato comigo. Enfim, todas aquelas situações. Recebi o trabalho pessoal, alguns eu consegui confirmar porque veio no meu e-mail do escritório, e depois outros eu não confirmei, porque está aqui no e-mail da UEL. Mas eu já vou deixar, vou sentar aqui e vou responder para vocês, para ficar mais fácil daqui a pouquinho. Só um minutinho, gente. Então, pessoal, vamos estudar hoje o tema que é de muita importância para aqueles que pretendem elaborar um processo trabalhista, para aqueles que, então, vão atender um reclamante, vão atender um trabalhador, e não necessariamente somente o trabalhador que pode ajuizar uma petição inicial trabalhista. Nós vamos ver que o rito da petição inicial trabalhista, ele pode se dar de diferentes formas para o empregador também, quando ele vai entrar com inquérito para apuração de falta grave, por exemplo, entre outras particularidades. Beleza? Gente, então, o que é que nós temos que trabalhar aqui hoje é o conceito de petição inicial, as características que a petição inicial tem, a classificação dela, se é verbal, se é escrita, entre outros pontos. E vamos ver também, pessoal, questões como perempção, indeferimento da petição inicial, entre outras peculiaridades, tá bom? Então, por petição inicial, aquele mesmo conceito que vocês extraem lá do processo civil, nós vamos entender como aquela reclamação feita, então, pela parte aqui, no nosso caso, um trabalhador que queira, então, processar seu empregador e que queira que o judiciário venha e preste o poder de jurisdição, exerça a tutela jurisdicional sobre ele, tá bem? E aí, por isso que vocês vão ver, a partir do nosso conceito, que o artigo 840 da CLT, ele vai trazer a petição inicial como aquela que será verbal ou escrita, e nós vamos ver como que o processo do trabalho, turma, consubstancia aí o que nós chamamos de ius postulante, tá? Então, imagine o seguinte, olha o conceito lá. Petição inicial pode ser conceituada como o ato processual praticado pelo autor de rompimento da inércia do Poder Judiciário, na qual pleiteia a tutela jurisdicional do seu direito com a entrega do bem da vida, trazendo os motivos fáticos e jurídicos que embasam essa pretensão, indicando em fase de quem a atuação estatal é pretendida. Então, o artigo 840, inclusive da CLT, vai trazer essa possibilidade da petição inicial se dar de forma verbal ou se dar de forma escrita. Lembre-se que no processo do trabalho nós temos alguns elementos que a petição inicial tem que são utilizados a partir da aplicação subsidiária do CPC e da interpretação do artigo 319 do Código de Processo Civil. Então, quais são as características da petição inicial? A petição inicial, ela é uma peça formal, e aqui falando da petição inicial escrita, né, que vai seguir as regras do artigo 840 e artigo 840 da CLT e artigo 319 do CPC, ela é quem vai definir os limites subjetivos da lide, turma. Ela é quem vai propor, por exemplo, que vai discutir aqueles elementos do contrato de trabalho que vocês estudaram nas aulas de direito individual do trabalho e que vai falar assim, olha lá, caráter da bilateralidade do contrato de trabalho, ou seja, nelas são todos os sujeitos que então preencheram os elementos do contrato de trabalho que serão então demandados aqui, que estarão em litígio perante o Poder Judiciário também. E é por que nós temos que lembrar que uma outra característica dela é a quebra da inércia do Poder Judiciário, turma, porque nós já falamos que, através do princípio da inércia, o juiz deverá ser provocado para, então, exercer a tutela jurisdicional que é emanada do seu poder perante
o Poder Judiciário, tá bom? Então, é essa petição inicial que no direito do trabalho, no processo de trabalho, vai receber o nome de reclamatória trabalhista, envolvendo um reclamante e um reclamado, que pode ser o autor e o réu reclamado, e assim por diante. E aí nós temos que ver as classificações que a petição inicial vem a receber. Quando nós falamos que ela pode ser uma reclamatória trabalhista verbal, é quando aquele trabalhador ou quando aquele empregador vai lá no cartório distribuidor e quer promover uma ação contra um empregado ou quer promover uma ação contra um empregador para se valer dos princípios da simplicidade, da informalidade, da oralidade, que norteiam o processo do trabalho, pessoal. E é por isso que os fundamentos que trazem a petição inicial verbal estão no artigo 840, e quero que vocês estudem, grifem esse artigo, porque serão artigos que eu irei cobrar nas atividades, e que eu irei cobrar também na prova. Então, o artigo 840, caput, parágrafo 2º da CLT, artigo 786 e 731 da CLT. Percebam que aqui, o artigo 786, ele vai trazer uma observação para a gente. Ele vai mencionar que a reclamação será, reclamatória trabalhista verbal, será distribuída antes da sua redação a termo. Então, é aquele trabalhador que comparece no cartório distribuidor, no balcão, e explica os fatos e a causa de pedir necessariamente, porque o fundamento jurídico, às vezes, ele não vai ter o conhecimento, não é? E aí, depois ele tem que comparecer para solicitar, para reduzir a termo essa reclamatória trabalhista. Ou seja, ele apresenta a reclamatória de forma verbal naquele cartório distribuidor, ela é distribuída junto a uma das varas do trabalho daquela comarca, e depois ele precisa comparecer presencialmente para reduzir a termo essa reclamatória trabalhista. O que é reduzir a termo? É confirmar as informações e transformar por escrito lá, mas certamente com auxílio de um servidor, certamente com auxílio de um responsável ali naquela vara do trabalho, tá bem? E é por isso que ele deverá comparecer no prazo mencionado. Vamos abrir lá, artigo 786 da CLT, só para confirmar o prazo para você, que é de 5 dias, salvo de força maior, parágrafo único. Porque se ele não comparecer, ele vai incorrer na pena do artigo 731 da CLT. E aqui nós estamos diante de um caso de uma hipótese de perempção no processo de trabalho. Porque o artigo 731 vai falar o seguinte: olha, então se aquele trabalhador não compareceu para reduzir a termo aquela reclamatória verbal apresentada perante o distribuidor no prazo de 5 dias, ele vai, então, ficar com a impossibilidade de tomar a termo, vai ficar impossibilitado de ingressar perante a Justiça do Trabalho com uma nova demanda, ou até mesmo com essa demanda, pelo prazo de 6 meses. É a multa, ou é a hipótese de perempção trabalhista que nós temos aqui, de uma reclamatória trabalhista verbal, tá certo? E aí nós temos que ver se tem uma discussão, se é inconstitucional ou constitucional esse dispositivo, mas aqui já temos o entendimento que ele é constitucional, sim. Então, se atente ao prazo de 6 meses da perempção trabalhista na hipótese de reclamação trabalhista verbal. E por que eu falo para vocês que a perempção, que é um instituto aí que nos remete à perda do direito de ação, que nos remete aí lá no Código de Processo Civil, na forma do artigo 486, parágrafo 3º, que o autor vai incorrer em perempção quando ele der causa, quando ele 3 vezes der causa à extinção do processo em resolução de mérito. Aqui no processo do trabalho é diferente. Aqui no processo do trabalho, a perempção trabalhista vai ocorrer nessa primeira hipótese que eu falei para vocês, né? Quando ele não comparecer na justiça na vara do trabalho para reduzir a termo aquela reclamatória trabalhista verbal, e também ela poderá ocorrer, pessoal, quando aquela reclamatória trabalhista escrita, distribuída por um advogado, ou até mesmo distribuída por ele, reduzida a termo por ele, e aquele trabalhador não comparecer na justiça, na audiência trabalhista, por 2 vezes seguidas. É por isso que daí, quando ocorrer isso, essa hipótese, nós vamos ter uma outra multa, que é o que menciona lá,
Na mesma pena do artigo anterior, incorrerá o reclamante que por 2 vezes seguidas der causa ao arquivamento de que trata o artigo 844 da CLT. Então, aquele autor que distribuir a ação na forma do artigo 844 vai incorrer em uma perempção trabalhista. E olha o que dispõe o artigo 844 da CLT. O não comparecimento do reclamante à audiência importa o arquivamento da reclamação e o não comparecimento do reclamado importa a revelia, além da confissão quanto à matéria de fato. Primeiro, nós vamos nos ater somente a essa primeira parte, tá? Porque a questão de revelia nós vamos ver lá na aula de defesas do reclamado. Então, veja, pessoal, então, nós temos 2 hipóteses ou 2 vertentes de perempção trabalhista aqui. A primeira é aquela que ocorre quando aquele trabalhador não reduz a termo a reclamatória trabalhista na forma do artigo 4731 da CLT, tá certo? E aí ele vai ficar, então, impossibilidade de ingressar com uma ação pelo prazo de 6 meses. E a segunda é quando ele vai lá, reduz a termo, ou é distribuída uma reclamatória trabalhista escrita e não comparece na audiência inaugural ou na audiência una por 2 vezes. E aí, por isso, vai ocorrer o arquivamento e aí vai ocorrer, então, a perempção trabalhista. E a petição inicial trabalhista escrita, quais são as peculiaridades que ela possui, turma? Quando nós falamos da petição trabalhista escrita, então é muito importante a gente lembrar, meus amigos, do que? É importante a gente lembrar que ela vai seguir alguns requisitos formais. Ela vai seguir requisitos do artigo 840, vai seguir elementos aí do artigo 319 do Código de Processo Civil. Então, ainda que seja verbal, ainda que seja escrita, ambas possuem suas peculiaridades, mas ambas necessitam o quê? Fatos, causa de pedir, fundamento jurídico. Óbvio que numa reclamatória trabalhista verbal, essa situação é um pouco mais flexibilizada, mas vocês têm que lembrar, pessoal, que o processo de trabalho é regido pela simplicidade e pela informalidade. Embora eu também sempre faça uma crítica, não de certa forma uma crítica, mas eu sempre costumo dizer que informalidade e simplicidade não são sinônimos do quê? De balbúrdia processual. O cara tem que apresentar um pedido de forma certa, tem que saber diferenciar o que é um pedido certo, um pedido determinado, enfim, tudo isso que vocês com certeza aprenderam nas aulas de processo civil, tá? Então, quais são os requisitos essenciais, os requisitos estruturais que a reclamatória trabalhista vem e possui? Nós falamos de requisitos estruturais, requisitos essenciais, ou até alguns autores vão mencionar como requisitos intrínsecos ou internos, são aqueles que são indispensáveis para a elaboração da sua petição inicial e que são necessários para que o juiz pegue e olhe, opa, pera lá, aqui nós não temos o caso de indeferimento sumário, aqui nós não temos o caso aí de uma extinção, de uma inépcia da inicial, de uma extinção sem resolução de mérito, e é por isso que o artigo 840, parágrafo 1º da CLT, vai trazer os elementos que devem constar, então, na petição inicial trabalhista. Ele vai mencionar lá, sendo escrita, a reclamação deverá conter a designação do juízo, a qualificação, a designação do juízo, a qualificação das partes, a breve exposição dos fatos que resulte o dissídio, o pedido que deverá ser certo, determinado e com a indicação do seu valor, a data, a assinatura do reclamante ou do seu representante. Esse parágrafo primeiro, em especial, turma, ele sofreu uma alteração muito significativa, que foi com a reforma trabalhista, porque até então nós não tínhamos aquela necessidade de apresentar um pedido certo e determinado, salvo nos processos submetidos ao procedimento sumaríssimo, tá? E aí nós vamos ver que a partir desse artigo 319, faltam alguns elementos extrínsecos que nós nos valemos do Código de Processo Civil, com aplicação subsidiária do artigo 319, por força do artigo 786 da CLT, 769 da CLT. Então, vejam lá, artigo 787 da CLT ainda vai expor a necessidade que a reclamação trabalhista seja formulada em 2 vias e acompanhada dos documentos que dela se fundar. É trazer os documentos indispensáveis para o processo. E aqui, embora
o artigo 840, parágrafo 1º da CLT não nos traga, nós vemos, então, a necessidade de se valer lá do artigo 319 do CPC, que vai falar o quê para nós? Requisitos estruturais, além desses que eu já mencionei para vocês. Nós vamos falar do endereçamento, que é o excelentíssimo senhor doutor juiz do trabalho da Vara do Trabalho de Cornélio Procópio, ou ao juízo da Vara do Trabalho de Cornélio Procópio, Estado do Paraná. Nós vamos falar da qualificação das partes e vamos ver da importância de uma inicial trabalhista trazer todas as informações precisas daquele reclamante, nome completo, número de documentos, número da carteira de trabalho pessoal. Eu, inclusive, aconselho vocês sempre a porem o nome da mãe, porque nós podemos ter aí homônios, né? E aí quando nós falamos palavras, eu falei homônios, homônimos, pessoal, homônimos. Quando nós falamos, então, de termos homônimos, isso pode gerar uma interpretação difícil depois para encontrar aquele processo, seja no seu escritório, seja por parte do juiz também, ou nos órgãos aí de consulta. E aí vamos ver que o artigo 840, parágrafo 1º da CLT, ele não traz alguns elementos que nós vamos ver lá no CPC, seja o endereçamento das partes, e aqui nós não trazemos a questão do valor da causa e não trazemos a questão da causa de pedir. E aí é por isso que nós vamos ver que, além disso, esse pedido, segundo a nova redação do artigo 840 primeiro, deve ser feito de forma certa, requer a condenação da empresa ao pagamento de danos morais. Arbitrar o valor de danos morais na forma do artigo 225G da CLT. As horas extras, ainda que sejam inestimáveis, você tem que fazer aí por uma forma estimada, tá certo? E nós já temos discussão sobre se haverá possibilidade de indeferimento dessa petição inicial, e aqui desde já quero trazer essa observação para vocês, turma, para falar como que a reforma trabalhista trouxe como requisito essencial. E lembrando também, antes de eu começar essa próxima parte, breve descrição dos fatos, pedido com a sua respectiva causa de pedir, data e assinatura do advogado ou do reclamante e valor da causa, tá? E aqui eu faço uma observação para vocês estudarem depois o artigo 852B, inciso 1º e parágrafo 1º da CLT. Porque esse artigo, que também vai trazer, que antes era uma exigência lá do procedimento sumaríssimo, que são os artigos que eu mencionei para vocês, trouxe agora como exigência ao procedimento ordinário também da CLT. O que isso quer dizer, professor? Isso quer dizer o seguinte, galera. Aqui você tem a necessidade de apurar esse pedido de forma precisa. Se for impossível, ok. E aí, como nós estamos vendo aí, já vamos completar aí quase 4 anos da reforma trabalhista, né? Mas vamos ver que no começo isso gerou muita discussão, porque trazia a necessidade do reclamante ter que contratar contadores para liquidar de forma correta. Aí nós vimos também como que essa necessidade acabou ficando um pouco de lado com recentes decisões aí dos tribunais regionais do trabalho, né? Entre outras coisas. Mas vejam aqui, o próprio CPC também de 2015, ao entrar em vigor, ele no artigo 291 e 292, trouxe uma exigência importantíssima acerca dos pedidos de forma clara e precisa, inclusive fazendo com que conste no valor da causa pedidos como danos morais, pedidos como perdas e danos, lucros cessantes, entre outros. Mas se o artigo 319 é mais formal, exige uma série de requisitos mais importantes ou exige uma série de requisitos mais precisos, como que ele é aplicado, então, no processo de trabalho? Bom, ele é aplicado no processo de trabalho por conta da lacuna da CLT em aspecto aos elementos da petição inicial trabalhista, e porque, então, nós temos essa compatibilidade. É o que nós vemos lá quando nós fazemos a interpretação do artigo 769
da consolidação das leis do trabalho. Mas vejam aqui que a corrente majoritária vai falar o seguinte, que além dos fatos e fundamentos jurídicos que embasam a pretensão, o reclamante ele também deve trazer os pedidos, deve trazer a causa de pedir, justamente para que essa peça formal seja bem elaborada e que, acima de tudo, possibilite o contraditório e a ampla defesa da parte adversa. A pior coisa que um advogado que advoga para a empresa é se deparar com a petição inicial, que não tem parágrafos, não são separados por parágrafos, tem pedidos genéricos, não precisa informações acerca de data de admissão, jornadas de trabalho totalmente discrepantes com a realidade, enfim, tudo isso acaba prejudicando e se pegar um juiz aí muito mais ligado à forma processual, ele vai falar assim o seguinte, extingue sem resolução de mérito esse pedido, inépcia, tá? E aí é por isso que nós temos que entender que a petição inicial trabalhista ainda nos proporciona a questão da emenda à petição inicial trabalhista. O que é isso? Primeiro nós vamos ter que lembrar que emenda é diferente de aditamento. O aditamento, turma, é sinônimo de acrescentar, é sinônimo de aditar. É você trazer um novo pedido, você trazer um novo fundamento, um novo fato para aquela reclamatória. E assim como no Código de Processo Civil, esse aditamento, ele possui momentos propícios, assim como a emenda inicial também, tá certo? Então, emendar, ela vai consistir no quê? Consertar, corrigir, tá bom? E aí, quando nós falamos desse consertar, desse corrigir, peço muita atenção para vocês perceberem que a emenda, ela vai ocorrer diante de algum vício processual, turma. Quando nós nos deparamos com algum defeito processual, você não trouxe lá, seja um documento pessoal do seu cliente na reclamatória trabalhista, você não trouxe lá a questão da qualificação completa das partes também, e é por isso que essa emenda inicial é um motivo de muita preocupação ou indeferimento da inicial sem possibilitar a emenda inicial pelo não preenchimento do artigo 840, parágrafo 1º, é um motivo que veio preocupando muito os advogados trabalhistas logo que a reforma entrou em vigor, tá? Como assim, gente? Bom, nós vamos nos deparar primeiramente com o artigo 321 do Código de Processo Civil. Ele vai trazer a seguinte redação. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os elementos do artigo 319 e 320, ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Tal artigo tem fundamento no princípio pela busca pela primazia do mérito, justamente então que antes do juiz indeferir, oportunize para a parte autora corrigir isso. Então, se temos um vício sanável, o que é um vício sanável? O cara não liquidou inicial, não somou corretamente o valor da causa, ele tem que ser intimado para corrigir isso e aí sim o juiz indeferir. E é aí que nós temos dois problemas no processo do trabalho. Bom, no processo de trabalho, antes da reforma trabalhista, nós já tínhamos essa possibilidade a partir dos entendimentos que vinham ali concretizados nas súmulas 263 e 299, item 2 do TST, tá bom? Porque a súmula 263 do TST, se me permitem, vou colar aqui para vocês no chat, e a súmula 269, porque ela já possibilitava, inclusive por muito tempo, quando os juízes estavam indeferindo as petições iniciais e extinguindo elas, isso aconteceu, viu, gente? O advogado lá apresentava, requer a condenação da empresa ao pagamento de horas extras. Não apresentava o valor que ele pretendia a título de horas extras, porque tinha medo de tomar sucumbência. Os juízes iam lá e indeferiam inicial e extinguiam o processo sem resolução de mérito. O cara tinha que entrar com a ação novamente. Já tivemos casos aqui de juízes mais processualistas, mais, assim, vamos dizer, entre aspas, democráticos, que não, antes de indeferir, mandava aí emendar inicial, tá?
E eu não vou dar spoilers para vocês, mas já já nós vamos chegar nessa discussão. Primeiro que a Justiça do Trabalho sempre possibilitou essa questão da emenda, a partir do entendimento aqui, ó, súmula 263 do TST. Salvo nas hipóteses do artigo 330 do CPC de 2015, o indeferimento da petição inicial por encontrar-se desacompanhado de documento indispensável à propositura da ação ou não preencher outro requisito legal, somente é cabível, após intimada para suprir a irregularidade em 15 dias, mediante a indicação precisa de que deve ser corrigido ou completado a parte não fizer, sob pena do artigo 321 do CPC 2015. A súmula 299 do TST também, embora ela trate sobre ação rescisória, o item 2 possibilitava lá. Verificado o relator que a parte interessada não juntou a inicial do documento comprobatório, abrirá prazo de 15 dias para que o faça, sob pena de indeferimento. E aqui, então, muitos juízes vinham fazendo essa aplicação por analogia desse dispositivo, tá? E por isso nós começamos a ter, na prática, um entendimento que sempre priorizou pela busca da resolução de mérito. Mas quando a reforma trabalhista veio, pessoal, o artigo 840, CAPT e principalmente artigo 841, parágrafo 1º, ele não possibilitava isso, tá? Então, menciona-se lá o que dispõe o parágrafo 1º do artigo 840. A falta de definição dos valores dos pedidos implica na extinção do processo, na forma do parágrafo 3º do artigo 840 da CLT. Consequentemente, não é cabível qualquer emenda que, na realidade, consiste na alteração dos valores atribuídos aos pedidos. Na verdade, isso aqui é um trecho de um julgado que eu colei no material para vocês. Mas vocês têm que ver o que dispõe o artigo 840, parágrafo 3º, CLT. Os pedidos que não atenderem ao disposto no parágrafo 1º desse artigo, que é aquela questão de ser certos e determinados, tá? Serão julgados extintos sem resolução de mérito. Gente, como que um reclamante dentro do ius postulante vai ter condições de liquidar uma inicial, apurando divisor de horas extras, apurando reflexos em DSR, reflexos em verbo decisório? Nem a gente que é advogado consegue calcular de forma precisa isso. Quem dirá um trabalhador no exercício do ius postulante? Então, é por isso que alguns juízes estavam indeferindo as petições iniciais que não estavam vindo de forma liquidada, ou que estavam liquidadas de certa forma por estimativa, sobre esse argumento, de que o artigo 840, parágrafo 3º da CLT era claro e não possibilitava, então, uma emenda inicial. Aí, pessoal, é aquela coisa que o advogado, ele tem que, todo dia, tá lutando, né? Ele tem que fazer o quê? Recorrer dessa decisão, meter um mandado de segurança para o tribunal verificado de violação de direito líquido e certo, e às vezes já mandar reabrir o processo e aí, consequentemente, autorizar a emenda inicial. Muitas vezes, o rito correto seria recorrer dessa decisão de extinção, aí o tribunal reforma a sentença e manda voltar para o processo. Só que o advogado é gente, né, pessoal? Tem os advogados e tem as pessoas que são gente boas, né? Mas o advogado, ele sabe que esse cliente dele tem pressa. Ele não pode esperar essa petição inicial ser extinta, recorrer dela para ir para o tribunal mandar voltar esse processo para cá, para depois abrir novamente a instrução processual, a fase de cognição. Ele vai corrigir isso e entrar com o processo novamente, às vezes acaba sendo muito mais rápido. Eu já fiz isso aí pelo menos umas 3 vezes, tá? Então, mas aí que tá. E de tanto alguns baterem de frente e recorrerem, você começa a ver que o entendimento muda. Hoje, já temos juízes muito mais elevados, tanto por questões de súmulas dos tribunais regionais de trabalho, e também por entendimentos aí de instruções normativas do próprio TST, nesse sentido. Olha, não está devidamente elaborada a petição inicial, não está corretamente preenchida, dá prazo para corrigir, aí sim você extingue. É por isso que nós tivemos autores que falavam a questão da extinção sobre aqueles argumentos que eu mencionei para vocês. Mas aí eu deixo no material para vocês verem como que esse regramento do CPC é aplicável ao processo do trabalho.
justamente porque existem valores que são indeterminados naquele momento, e quando nós falamos aí de acidente de trabalho, entre outros, que vão seguir a regra também do Código de Processo Civil, tá? E aí é por isso que quando nós estivermos aí diante de uma hipótese de indeferimento da petição inicial, o juiz extinguirá o processo sem resolução de mérito. O que é o indeferimento da petição inicial? É aquela rejeição preliminar. É o que já vinha acontecendo lá no artigo 330 do CPC. Questões como prescrição e decadência, e nós precisamos lembrar, pessoal, que ainda assim, quando vocês pegam, por exemplo, o artigo 10 do CPC, o juiz, antes de fazer um indeferimento preliminar, oportunizará a parte a manifestação, tá bom? Então, são hipóteses ali no indeferimento preliminar ou indeferimento da petição inicial, quando nós temos vícios processuais que não são sanáveis, tá bom? O que é um vício processual insanável? Aí nós temos várias hipóteses de vícios processuais insanáveis. Quando nós falamos que a parte, por exemplo, está entrando com a reclamatória trabalhista período prescrito, está entrando com a reclamatória trabalhista fora da competência, mas isso aí, se for de ordem de natureza absoluta, né, competência absoluta, né, se for relativa, vai ter que oportunizar a manifestação, tudo mais. A diferença é que talvez esses vícios, eles serão oportunizados lá na sentença, porque nós sabemos que aqui no processo de trabalho nós não temos decisão saneadora, nós não temos decisão preliminar, salvo isso for uma tutela de urgência ou uma tutela de evidência, beleza? Então, aí que eu faço algumas perguntas para vocês. Se a petição inicial trabalhista não apresentar o pedido certo, determinado e com a indicação de seu valor, poderá o juiz extinguir sem resolução de mérito ou deve ser determinada a possibilidade de emendar a inicial? Para isso, nós temos duas correntes. E essa pergunta também vou jogar na provinha de vocês. Talvez. A primeira posição é que, por não termos aí essa possibilidade de emendar a inicial de forma expressa, à luz do artigo 840 da CLT, vocês vão ver que o juiz, então, deve extinguir. A segunda posição, muito mais voltada para uma busca de uma resolução com mérito, muito mais voltada a uma resolução, a uma solução processual efetiva, vai defender, inclusive eu defendo essa posição também, é falar que o quê? Que tem que conceder para a parte autora o prazo para ela corrigir esse vício processual, e aí sim, se ela não corrige, ter o processo extinto sem resolução de mérito. Os fundamentos por trás disso são desde o artigo 321 do Código de Processo Civil, temos também a questão do princípio da cooperação processual, que envolve partes, magistrados, entre outros auxiliares da justiça, não é mesmo? E aí, lembra que eu falei para vocês, o fundamento trazido pela Instrução Normativa número 41 do Tribunal Superior do Trabalho. Ela vai trazer lá o quê? Para fim do que dispõe o artigo 840, parágrafo 1º e 2º da CLT, o valor da causa será estimado observando-se no que couber o disposto no artigo 291 a 293 do Código de Processo Civil. Então, primeiro nós temos que conceder o prazo para que ela emende sobre o fundamento do artigo 321 do CPC, lembrando também da aplicação da súmula 263 do TST para esse caso, e aí justamente visando beneficiar aquela busca da resolução da primazia do julgamento de mérito. E aí eu pergunto para vocês, aquela decisão, então, que extinguiu o seu processo, sem resolução de mérito, por uma inépcia, que extinguiu o seu processo aí por algum vício processual, ela é uma decisão de natureza terminativa processual ou extintiva processual? Aqui nós vamos ter uma hipótese de extinção sem resolução de mérito na forma do artigo 485 do CPC. Ou seja, o indeferimento da petição inicial. Então, nós temos uma decisão de natureza terminativa processual. E falar de decisão de natureza terminativa processual é falar que se lá no processo do civil cabe uma apelação, no processo do trabalho você vai ter que interpor um recurso ordinário para justamente tentar reformar essa decisão e abrir novamente o processo. Óbvio que você pode embargar, havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material, tá? Mas é por isso que nós temos que ver
que o artigo 321, 331 do CPC devem ser aplicáveis ao processo do trabalho justamente pela primazia da busca pelo mérito, tá bom? E aí, professor, você falou que existe uma outra modalidade de acrescentar, de corrigir a petição inicial, que é o aditamento. Sim, o aditamento do verbo aditar, de acrescentar, de apresentar algo novo na reclamatória trabalhista também é possível, tá? E é por isso que nós vamos ver o fundamento do aditamento inicial lá no artigo 329 do Código de Processo Civil. Porque o artigo 329 do Código de Processo Civil, ele vai trazer os limites temporais que esse autor poderá, então, aditar a reclamatória trabalhista, tá bom? Então, quando eu falo de aditamento, eu posso trazer alteração de algum pedido, eu posso trazer a fundamentação para aquele caso, ou posso acrescentar algum novo pedido decorrente daquele pedido seu, e aí depois nós vamos ver pedidos alternativos, pedidos sucessivos, tudo mais, né? E aí ele vai dispor lá quais são os momentos no artigo 329 do CPC que o autor poderá aditar a inicial, tá? Até a citação, ou aqui no caso no direito processual do trabalho nós chamamos de notificação, será permitida essa alteração, independentemente do consentimento do réu, tá bom? Então você apresentou lá uma inicial e faltou um pedido de adicional de insalubridade, e o juiz já despachou, mas ainda não retornou o AR positivo em nome daquele réu, você vai poder aditar. Posteriormente, galera, se vocês, porventura, então, necessitar acrescentar algo a mais, e esse réu já foi notificado, e aí nós temos que lembrar do momento que é após a citação até o saneamento, só poderá ocorrer com a anuência do réu. Como assim, professor? Só poderá ocorrer então, caso o réu concorde. Por que que ele faz isso? Óbvio, sucumbência. O cara, se ele vê que vai ter risco aí de perder, ele não vai deixar, não vai concordar e vai falar, ok, não. E o saneamento aqui no processo do trabalho ele é diferente, né? O saneamento ele vai ocorrer em, geralmente em audiência inicial, audiência de instrução ou principalmente nas audiências unas, tá? E aí após o saneamento, em nenhuma das hipóteses. Está na fase de alegações finais, razões finais. Não pode. O que é que acontece, então, na praxe forense? Porque no processo do trabalho nós temos que ver que é diferente. Porque no processo de trabalho, a regra que a contestação possui é de ser oferecida até a audiência trabalhista, até a audiência designada. Então, entendemos que esse autor poderá oferecer esse aditamento, inclusive até o dia da audiência, porque é quando esse reclamado vai ter que oferecer a sua contestação, tá? Mas sempre tem que analisar o quê? O que pediu a citação postal. Se a citação postal fixou aí um prazo para oferecimento da contestação, ou se aí ofereceu um prazo para... Eu penso o seguinte, eu tenho duas correntes que eu costumo pensar. Se a notificação concedeu um prazo para essa reclamada contestar a reclamatória trabalhista, o juiz ele tem que fixar o seu prazo para aditamento inicial, extingue-se ali, sem consentimento do réu, com a citação válida. Você pode aditar, o juiz vai mandar intimar agora a parte reclamada para se manifestar sobre esse aditamento, e aí ela vai ter que, no prazo da contestação, se manifestar. Temos outros entendimentos que vão possibilitar que aquele autor, então, emende a inicial, porque alguns juízes costumam fazer o quê? Dar prazo após a audiência inicial para que a reclamada ofereça contestação. 5 dias, 10 dias, 15 dias, vai depender. E é por isso que após a apresentação da defesa, aqui já falando de uma contestação protocolada, só vamos aqui de todas as formas poder aditar a inicial com consentimento por parte do autor, beleza? Lembrando que o parágrafo 3º que dispõe de oferida o artigo 841 da CLT vai trazer uma observação interessante para nós. Olha lá, que ele vai falar aqui, ó, recebida e protocolada a reclamação, parágrafo 3º, oferecida a contestação, ainda que eletronicamente, o reclamante não poderá, sem consentimento do reclamado, desistir da ação.
beleza? Então, depois de oferecida a contestação, ele não vai poder desistir da ação também. E aí, turma, nós temos alguns princípios que norteiam o processo do trabalho, que é o que eu falo, princípio da distração nas aulas de processo civil, é o que eu falo também, meu Deus do céu, fico... Tá, nós vamos ter que o princípio da extrapetição ou da ultrapetição no processo de trabalho, ele é louvável, pessoal. Não é que aqui nós vamos estar diante de um caso de julgamento citrapetita, extrapetita ou ultrapetita, mas sim que determinados pedidos podem ser acolhidos pelo juiz, ainda que não tenham sido requeridos pelo autor na petição inicial. Exemplo, quando você pede, por exemplo, a condenação da empresa ré, ao pagamento de horas extras e não menciona que quer que essas horas extras gerem reflexos em 13º, salários, FGTS e tudo mais. O princípio da extrapetição, ele vai possibilitar isso sem que o juiz, então, esteja julgando fora do pedido, tá certo? Isso no processo de trabalho é muito comum por guardar aí um vínculo especial com o princípio da simplicidade, da informalidade e da própria celeridade e concentração dos atos processuais que nós vemos no processo trabalhista, tá bom? Outros exemplos, quando você pede, por exemplo, um adicional noturno e aí você não menciona esse percentual. O juiz ele vai fixar o percentual do adicional noturno com base em alguma convenção coletiva ou na ausência deste no dispositivo legal que regulamenta sobre tal. Temos a discussão ainda se multas legais, a exemplo do artigo 467, 477 da CLT, são possíveis, tá? E aí vocês vão ver que isso acaba abrindo uma dupla interpretação. Beleza, gente? Então, pessoal, obrigado. Infelizmente, como nós não temos participação dos colegas, não dá para eu... a aula acaba sendo até um pouco mais rápida, né? Mas dê uma olhadinha depois nos artigos 322 do Código de Processo Civil para vocês pegarem essa discussão do princípio da extrapetição. Quando eu falo de juros, correção monetária, mesmo que o autor não tenha pedido isso, é óbvio que tem a discussão agora da TR e do IPCA-R, tá? Mas eu sempre, por isso que eu sempre faço pedido, honorários também, porque o juiz às vezes ele pode fixar um valor menor e depois se você for querer recorrer, você tem que ter apresentado que postulou esse valor maior a título de honorários, enfim, tudo isso é muito importante, beleza? Então, pessoal, muito obrigado a todos, nos vemos na aula de quarta-feira, em caso de dúvidas, não deixem de entrar em contato ou me avisar caso vocês estejam com alguma dificuldade do conteúdo, tá bem? Até mais, um forte abraço, turma.